agora dando continuidade, né? A gente já tem o nosso terceiro e último palestrante da tarde, né? O professor Marcelo está aqui com a gente também, né? Já está ali posicionado. Agradeço muitíssimo. Deixa eu ativar isso, ativou o microfone, maravilha. Né? Então, mais uma vez, dando continuidade ao ciclo de palestras jurídicas aqui da Unifaciar. Então, agora, né, com a presença do professor Marcelo, que será apresentado pela professora Miriam, que é nosso amigo, né, também estuda lá na PUC, é advogado, enfim, faz mestrado lá na PUC, pesquisa com a gente, e é uma honra tê-lo aqui também para a continuidade dos debates, né? Lembrando a todos, então, como a gente se aproxima, então, já da última palestra, como eu disse ali no bate-papo, mas eventualmente alguém também entrou depois, lembro a todos que no final da palestra, tá, pessoal? Só quando eu pedir para vocês fazerem isso ali no bate-papo, fiquem de olho ali no bate-papo, inclusive no que a gente está falando, coloque o nome completo de vocês, sem abreviar nenhum sobrenome, e o período, porque eu vou contabilizar, né, para vocês depois requererem certificado dessas palestras e a gente computar como atividade complementar, tá bom? Mas é importante que vocês fiquem de olho ali no bate-papo também. E esses vídeos, para quem não conseguiu acompanhar, ficarão disponíveis lá no meu canal do YouTube para vocês, então, né, conseguirem, para quem não conseguiu, né, poder ter acesso depois, então, tá certo? Muito obrigada. Passo a palavra, então, imediatamente para a professora Miriam. Então, olá pessoal, vamos apresentar o nosso palestrante. Nosso palestrante é o professor Marcelo Revilho Bertoncini, e a palestra dele vai ser Federação Brasileira, o combate comum e cooperativo ao Covid-19. O currículo do Marcelo, então, ele é mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ele é bacharel também pela PUC, e ele é especialista pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, e pela Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, a FEMPAR. Ele é advogado e sócio do Kozikowski Paiva dos Santos e Bertoncini, advogados associados. Então vejam novamente, qual é o tema da palestra do professor Marcelo? Federação Brasileira, o combate comum e cooperativo à Covid-19. Então, a pergunta que a gente vai lançar inicialmente para o palestrante é que vocês já devem ter visto várias reportagens e que está tendo uma discussão. Qual é o limite dos governadores? Até que ponto os governadores podem determinar afastamento, não podem, etc. Qual é o limite, então, da nossa federação? Como é que é essa discussão? Marcelo, esclarece essas dúvidas para a gente. Obrigada. Então, primeiramente, boa tarde. Me escutam bem? O som está claro? Perfeito. Só para ter certeza. Obrigado. Eu agradeço inicialmente o convite das professoras Camila e Miriam em participar do evento. A professora Camila participou uma vez, eu lembro, de um evento quando eu ainda estava na graduação e era do centro acadêmico. Ela tinha acabado de ingressar no doutorado e o grande assunto do momento era o novo Código de Processo. Nossa, 2016, é verdade, Marcelo. 2016. Gente, então, foi no doutorado já acabou, 4 anos se passaram, eu já nem lembrava mais, é verdade, foi muito legal. O CPC já não está tão novo assim, mas com certeza a amizade continuou e o nosso trabalho conjunto, né, e pesquisa e tudo mais sempre caminhando junto. A professora Miriam também, é uma alegria estar aqui com ela. Amiga, parceira de pesquisa, de trabalho também, e também de estar com tantos colegas que eu vejo aqui, né, no sistema, que também sou muito feliz de estar sabendo que estão me ouvindo. Bom, para responder essa pergunta inicial da professora Miriam, é exatamente essa ideia que eu venho tratar hoje na minha fala, né? Quais são os limites? Na verdade, o que cabe aos Estados federados no que diz respeito ao combate e prevenção do Covid-19, né? Então, o questionamento que me foi enviado, né, que me foi feito estamos enfrentando uma discussão sobre a autonomia dos governadores? Qual o pano de fundo dessa discussão? É exatamente a questão de pacto federativo. O que me leva a falar sobre isso com vocês hoje? Vocês devem estar acompanhando, como colocou a professora Miriam, essa discussão, a vida entre governadores dos estados, até alguns prefeitos de cidades com maior número de habitantes, né, que também tem alguma dificuldade na contenção e controle da saúde pública, perante a União. A União tem editado algumas normativas, não estou aqui para julgar o mérito das políticas públicas que a União ou que os estados querem adotar, né, isso é uma questão de opinião, de certa forma, política também, não é o que eu venho falar, mas o que a gente pode entender como
competência, autonomia do governo, de um ente federado, para atuar no que diz respeito a políticas públicas de saúde pública. Lembrando que saúde pública é um direito fundamental de todos os cidadãos, sejam os brasileiros, sejam os estrangeiros em passagem pelo nosso país, né? Como responder isso? Bom, eu dividi a minha fala em 4 tópicos. Falar primeiro, inicialmente, brevemente, o que é Pacto Federativo, depois competências dos entes federados, depois o tipo de competência comum e concorrente, e o caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal e que, numa liminar dada pelo ministro Marco Aurélio e referendada depois pelo plenário, reconheceu-se que sim, os estados têm e devem gozar dessa autonomia para fins de determinação de políticas públicas de combate à pandemia da Covid-19, né? Então, Pacto Federativo. Pacto Federativo, na nossa Constituição, ele está descrito e presente nos artigos 1º caput da Constituição Federal e no artigo 18 caput também. Tá? É um modelo organizacional de organização política e administrativa adotada por uma federação. Então, o que acontece? A federação é a comunhão de entes, então, de estados, em uma determinada unidade política e administrativa na qual há a descentralização desses 2 elementos, do elemento administrativo e do elemento legislativo. Então, ou seja, os estados se unem para haver um ente superior, mas não hierarquicamente superior, tá? Ele tem um controle geral sobre aquela situação local, né, sobre aqueles estados, mas com autonomia legislativa, capacidade de criar leis que os entes federados têm. É uma curiosidade, na Constituição brasileira, os municípios também têm alguma capacidade legislativa. Esse é um grande debate que há, e é um debate havido especialmente no que diz respeito no âmbito do direito tributário, tá? Porque os municípios, por exemplo, têm autonomia para legislar sobre determinados tipos de tributo. Então, essa é a comunhão feita, essa comunhão é a federação, e a partir dali, os poderes, seja da União, que é um ente maior, global, vamos dizer assim, e os estados federados que vão cuidar das questões regionais, os municípios das regiões, dos assuntos locais. Então, para caracterizar uma federação, em resumo, temos 3 elementos essenciais. Descentralização política fixada na Constituição, ou seja, a Constituição Federal prevê a divisão de competências legislativas, capacidades legislativas para cada ente federado. A participação, é o segundo elemento, da vontade das ordens jurídicas parciais na formação da ordem jurídica nacional, ou seja, por que a gente tem Câmara dos Deputados e Senado Federal? Nós temos Câmara para responder por nós, para atender os direitos dos cidadãos, das pessoas, no âmbito do direito federal ou nacional. E nós temos o Senado Federal representando esses interesses dos entes federados junto ao Legislativo Nacional. E, por fim, a existência, que é o último elemento, a existência de constituições locais, ou seja, o Estado do Paraná tem uma Constituição, o Estado de São Paulo, idem, todos os estados da Federação Brasileira têm uma Constituição. E essas Constituições é que vão dar validade às normativas, às leis criadas pelo Poder Legislativo estadual, no caso. Tá? Avançando, competência dos entes federados. As competências dos entes federados estão descritas no artigo 21, 22, 23, 24 e 25, parágrafo 1º da Constituição, e no artigo 30. Tá? Competência, então, como eu estava falando, é esse núcleo de poder legiferante concedido ao ente federado para que dite normas, leis, né, sobre questões em conformidade com os interesses do referido ente. Então, o professor Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, no livro dele, no curso de Direito Constitucional, ele faz uma divisão, inclusive uma tabela, comparando, colocando o ente federado e qual é o interesse. Então, na explicação dele, os interesses da União seriam interesses gerais, os dos estados membros, interesses regionais, os municípios, interesses locais, e, por fim, Distrito Federal, que é uma figura híbrida, né? Interesses regionais e locais. Tá? Então, a União vai legislar sobre esses interesses gerais, como enumera o artigo 21 da Constituição. Então, o que está escrito ali é o que cabe à União. O artigo 22 da Constituição vai dizer sobre legislações
a serem expedidas pela União de exclusividade desta. Então, por exemplo, nós só podemos ter um Código de Processo Civil no Brasil, vigente no nosso país. Nós só podemos ter um Código Civil, um Código Penal, um Código de Processo Penal. Tá? Os Estados-membros, por sua vez, no que diz respeito a essas questões de legislações, ele vai ter um poder remanescente, aquilo que não couber à União de forma expressa com o Estado no 21 e 22 e aos municípios no artigo 30, vai caber aos estados. E os municípios, por seu turno, vão tratar de interesses locais, interesses próximos, né? Como ilustra o artigo 30 da Constituição Federal. Um assunto bem interessante que pode, além do assunto da saúde pública, que é esse que a gente está tratando hoje, que traz essa interferência, que traz esses poderes de forma bem próxima, é na disciplina de Direito Ambiental. Salvo engano, a professora Miriam leciona Direito Ambiental para alguns de vocês. Tanto que há uma certa, até podemos dizer, um emaranhado de normativas sobre quando que o município atua, quando que o Estado vai atuar, quando que a União vai atuar em questões de direito ambiental. Então, isso é bem complexo e essa interação ela é bem conflitante em muitas vezes. Tá? Por exemplo, né, a competência de qual Ministério Público tem atribuição, para processar os danos ambientais causados pela quebra da barragem em Mariana ou Brumadinho, né? Isso, o Ministério Público Estadual, né, que vai visar o interesse daquelas pessoas que estão à margem do rio mais propriamente, o Ministério Público Federal, que vai tratar da questão da poluição dos rios que chegam e que atravessam outros estados, tudo isso gera bastante conflito. O outro tópico que eu trago, daí finalizando essa questão legislativa, né, normativa das competências, aí diz respeito à competência comum e concorrente. A competência, por haver alguns assuntos em que há interesses locais, gerais ou regionais na mesma situação, como, por exemplo, esse caso que eu comentei com vocês agora da questão ambiental, que é o caso dessa questão de saúde pública que a gente está enfrentando hoje, todos os entes acabam tendo um papel dado pela Constituição para solucionar essas questões ou compreender melhor essas questões para aquela localidade, para aquele espaço territorial, né? Então, um livro que eu gosto muito, pessoal, até é meio controverso de certa forma, tá? Mas é um livro que eu gosto bastante para estudo inicial e para um estudo também muito preciso, cirúrgico de direito constitucional, é o Elementos de Direito Constitucional do professor Michel Temer, né, o nosso ex-presidente. Ele tem esse livro, é um livro fantástico, ele traz elementos mesmo para você entender essas questões, e os conceitos e as definições que ele dá são sempre muito cirúrgicas e valem muito a pena para essa discussão. Então, o que ele diz que é competência comum? A competência comum é quando União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão dispor sobre as matérias do artigo 23, sendo dependente de lei complementar nacional que fixará as normas para a cooperação entre aquelas pessoas, tendo por fundamento o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Vejam, então é bem sinal, tendo por fundamento o equilíbrio e desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional, para a cooperação entre aquelas pessoas. Então, aqui eu já explico cooperação no título da minha fala, né? Então, ela é competência comum, por quê? Porque ela visa a cooperação entre todos os três níveis na solução da questão da Covid. E o que é a competência concorrente? Ele diz, aspas, né? Basicamente, funda-se na distinção entre normas gerais e normas especiais. Ou seja, a União editará normas gerais sobre certas matérias, e os estados, bem como o Distrito Federal, editarão normas específicas aplicáveis às suas realidades, né? Então, esses são dois elementos, tá? Então, veja que a competência comum, ele descreve, está no artigo 23, e vejam, saúde, vejo lá sobre saúde, está no artigo 23, inciso 2 da Constituição, e é competência concorrente, na qual a União
vai dizer normas gerais sobre a adoção de medidas, no caso, e os estados e municípios os estados e o Distrito Federal vão colocar de forma precisa e cirúrgica cada realidade aquelas questões de saúde pública, o que está no artigo 24, inciso 12 da Constituição. Então, passando ao final... Marcelo, Oi. tem um questionamento, professor Marcelo, sobre esta questão das competências. Você falou, então, que a União faz a normativa geral e os estados específicos de acordo com as suas realidades. Mas se, hipoteticamente, a União não quiser fazer, os estados podem fazer de acordo com suas realidades, observando o que está acontecendo, ou necessariamente a legislação deles está vinculada à legislação geral da União? Não, então, o próprio professor Alexandre de Moraes, o ministro, vai explicar, não há a necessidade dessa vinculação, né? Pode ser que o legislativo, como a gente está vendo mesmo, né? O legislativo da União tem alguma dificuldade de algum acerto, algum ajuste político, né? E os estados necessitando da solução daquela questão o mais brevemente possível, com mais agilidade possível. Então, os estados podem sim editar normas específicas para suas realidades, não existindo uma norma de âmbito federal regulando, né, de forma geral aquela questão. Tá? E, de certa maneira, infelizmente, não saiu ainda a decisão na íntegra, tá, dessa ADI que eu trago para vocês. Tá? Então, é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 6341, de relatoria do ministro Marco Aurélio, no qual, por meio de uma medida provisória, o presidente da República pretendeu alterar o artigo de uma lei que trata dessa questão de saúde pública e de saneamento, e que acabou, de certa forma, por tolher a parcela, ou então integralmente, a autonomia dos entes federados, especialmente os estados, na solução das questões da Covid-19. Né? Por que que, então, o que fez, então, o Supremo Tribunal Federal? Até o momento, tá? Até o momento, o ministro Marco Aurélio concedeu uma medida liminar, tá? Suspendendo a vigência daquele artigo específico, dizendo que aquele feria, sim, a autonomia, aparentemente, né, em comissão sumária, a autonomia do ente federado, e o Supremo Tribunal Federal, na sua composição integral, depois referendou, ou seja, validou como ok essa medida liminar. Então, vejam, eu acredito, né, e aí uma questão que fica na posterior debate, se não me engano, acho que é aberta para dúvidas e tudo mais, que acertou o Supremo Tribunal Federal nessa medida. Por quê? Porque, como vimos, a Constituição Federal coloca que é comum aos entes federados a legislação sobre saúde, legislar sobre saúde, e é competência concorrente também desses entes para tratar desses assuntos. Ou seja, nós temos aqui tanto a autonomia política, que é a autonomia de legislar, quanto a autonomia administrativa para organizar essas questões de saúde. Lógico, estamos vivendo tudo de susto, né? Infelizmente, acho que até agora está começando a acalmar, mas vamos ver, porque agora nós passamos por um bom período de quarentena já, mas aparentemente algumas atividades já vão ser retomadas em alguns estados a partir talvez da próxima ou da outra semana. Então vai ser uma nova questão. Vamos voltar, mas vamos voltar como? E como será essa volta? Né? Ela será permanente? Ela será interrompida novamente? Né? Como estamos vendo tudo de muita surpresa, e tudo isso é muito novo para todo mundo, eu já falava para a doutora Miriam, né? A gente nunca vivenciou, nossos pais não vivenciaram, nossos avós não vivenciaram um estado de calamidade de termos que ficar em casa, né, se pudermos. Então, acredito que sim, nessa liminar referendada, o Supremo Tribunal Federal acertou. A saúde pública e as políticas públicas para o seu controle, desenvolvimento e promoção são de competência de todos os entes federados para decidir da melhor forma. Temos que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais em que cada situação específica de cada estado deve levar em consideração infinitas variáveis. Por exemplo, né, havia no começo, né, agora vamos ver na prática, uma preocupação muito grande com os estados do sul do país, por conta do tempo.
do clima, que não era uma preocupação que havia-se com os estados acima, né, ali do Trópico de Capricórnio, né? Então, a partir do Nordeste até Sudeste, do meio do Sudeste para cima, Centro-Oeste, Norte, não era uma preocupação que você via. Mas há uma outra preocupação nessas regiões, que é uma preocupação de implementação de políticas, implementação como essas outras medidas provisórias nós estamos acompanhando, né? Em que favoreça que as pessoas de população mais carente tenham subsídios para se manter nesse período que elas não podem trabalhar. Mas estamos vendo o colapso, né, de hospitais em Manaus, o colapso da saúde em Manaus, estamos acompanhando, se eu não me engano, Pernambuco e Ceará, a situação também é muito delicada. E, por fim, nós temos uma metrópole, uma megalópole padrão global, que é São Paulo, né, a maior cidade da América Latina, em que há uma convergência muito grande de pessoas e que pode também disseminar essas questões, essas dificuldades em saúde pública. Então, vejam, estou falando da esfera municipal, do município de São Paulo, do estado de São Paulo em si, que é um estado muito industrializado e que também há muitos casos para além só do município, né, da capital, e de estados federados que dependem muito da União para a solução de problemas quaisquer que sejam de direitos fundamentais, direitos sociais, e especialmente segurança e saúde pública. Bom, eu acredito que seja essa a minha contribuição. Acho que eu falei no meu tempo, não sei se extrapolei um pouco, talvez, mas eu agradeço novamente a vocês que estão presentes aqui me ouvindo e às professoras Camila e Miriam pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece, Marcelo, sua fala foi ótima. Eu tô até rindo aqui no meio da palestra, mas não é de você, viu? Eu tô no bate-papo também com os alunos do primeiro período, alguns estão aqui, né? E a gente está comentando aqui, né? A Beth estava comendo um pudim agora há pouco ali na palestra, que a gente viu, e eu tô com fome, daí eu fiquei, né, morrendo de vontade, né? E a gente estava comentando aqui, os alunos elogiando a sua fala, enfim, dizendo que, inclusive, complementou o conteúdo que o professor de Direito Constitucional 1 estava passando para eles e tudo mais. Então, já foi muito útil aqui nessa fase que é tão difícil, para dar uma animada aqui, né, nos nossos alunos também, na gente também, que a gente se anima quando tem essas palestras, né, nesse período de isolamento, é muito bom, né? Pena que nem todo mundo coloca aqui o vídeo, né? Só a Beth que não nos deixa sozinha, né? Isso aí, Beth. Os outros não colocam as carinhas aqui, né? Mas, enfim, já foi ótima a sua fala, já contribuiu muito com os nossos alunos, tenha certeza disso. E a gente tem uma perguntinha aqui também, vamos lá, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, né? O que pode restringir o abuso de poder, como, por exemplo, o Dória, até onde ele está certo nas medidas tomadas, né? O que você acha? Eu acredito que a pergunta da Helenise está no sentido assim, qual o limite desta competência estadual? Por exemplo, o governador ele pode simplesmente falar assim, não, parou tudo, ninguém mais pode sair de casa, todo mundo tem que usar máscara, velhinho, que nem eu vi, gente, um vídeo na internet, que tem algum estado ali no Nordeste que eles têm um caminhão cata-velho, que ele vai passando, e vai catando os velhinhos. Qual que é o limite qual que é o limite dessa competência estadual? Até onde o estado, o governador em si, né, pode ir? Uhum. Gente, caminhão catando velhinho no... que é isso? Ai, que horror! Tá louco, ai, né? ai, tá Bom, louco. mas obrigado, Helenise, pela pergunta. Inicialmente, eu sempre, quando eu vou tratar, especialmente de uma indicação direta, assim, com nome de político, né, ou de governante, eu sempre quero colocar em primeiro lugar que as questões de políticas públicas, elas são questões de conveniência e oportunidade do administrador. Então, se vocês ainda não tiveram direito administrativo, vocês vão ter, e o direito administrativo ele vai colocar essa questão para vocês de que há limites de competência, de conveniência e oportunidade para que se ditem medidas. Tá? Não faço e não vou fazer sopesamento de políticas adotadas, em especial, por esse governador desse dito estado. Tá? Não cabe a mim, até porque, como eu falei para vocês, há uma questão de conveniência e oportunidade específica para aquele estado e específico para o estado que mais está contaminado no país.
onde que há um limite? Então, por exemplo, nesse caso questionado, houve uma fala semana passada, ou retrasada, em que ele disse que as pessoas seriam presas por estar na rua, né? Isso, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque, na verdade, é uma forma de discurso, tá? Isso, na verdade, ele não poderia fazer, nem pode fazer e nem pode ocorrer, a não ser que São Paulo seja o seu país, né? O país dele, que ele simplesmente quebre com o Pacto Federativo e o Estado de São Paulo se torne independente, né? Isso seria foi mais um jogar para a galera, né? Ele quis aproveitar essa oportunidade política para colocar uma questão que, nossa, assustava as pessoas e que chamava atenção para aquelas políticas que estavam sendo adotadas. Então, assim, o limite que ele vai ter que vislumbrar são limites sopesando direitos fundamentais nessa questão, né? Então, qual que é hoje o grande conflito que nós temos? Nós temos um conflito havendo direito de liberdade, realmente de ir e vir. A grande maioria, né, está, salvo engano, se é uma pesquisa também nessa semana, que mais ou menos essa fala que 70% estava cumprindo as medidas de isolamento social. Então, essa restrição ela é muito complicada, mas onde é que ela bate? Ela bate na questão da saúde pública, que é um outro direito fundamental. Então, a gente tem que ter isso em mente. Porque, na verdade, a gente não está em isolamento para conter o vírus. Na verdade, a gente está em isolamento para a gente não afundar o sistema público de saúde. E eu não digo só do público, tá? Eu estou dizendo do privado também. Na verdade, se todos nós aqui, a grande maioria tiver plano de saúde e chegar num hospital e não tiver vaga, eles não têm o que fazer. Eles vão ter que fazer como fizeram em outros países, ter que escolher quem vive e quem não vive. Na verdade, quem tem chance de viver e quem não tem tanta chance assim de viver. Então, os limites do governador, de um prefeito, na aplicação, na escolha de políticas públicas para o combate, são muito específicas para aquela região, para aquela localidade, deve levar em consideração a oportunidade e a conveniência de adotar aquelas medidas e tem como limites, né, respondendo ao final a pergunta, os direitos fundamentais ou o eventual e necessário sopesamento entre esses. Na Constituição não vai dizer que ele não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, né? Vai haver esse embate entre liberdade, no caso, por exemplo, e promoção e proteção da saúde pública, que é um embate que está valendo a pena, né? Ao meu ver, aí é uma opinião pessoal, o Brasil acertou muito nas medidas que a gente está adotando, porque senão nós estaríamos hoje como os Estados Unidos, com centenas, talvez, de milhares de casos, com o sistema colapsado e numa situação muito precária. Então, o que a Constituição diz União, você pode editar medidas gerais sobre esse assunto. Estados, vocês já têm poder de selecionar melhor as medidas para dizer, olha, vamos adotar isso por conta daquilo. Municípios, ainda mais. Há municípios, por exemplo, no Paraná, eu soube que se fecharam. Não entrava ninguém, não saía ninguém. Fecharam a estrada. Né? Por quê? Porque falaram, olha, nós não temos leito de UTI. Se chegar uma pessoa que fica doente e precisa ir para UTI, não tem o que fazer. Eu vou mandar para onde? Manda para onde? Manda para os centros regionais, manda para cidades maiores, manda para Curitiba, manda para Londrina, manda para Maringá, Francisco Beltrão, e assim vai. Né? Então, essas são questões que a gente tem que cuidar e lembrar que, na verdade, o limite são os direitos fundamentais, ao meu ver. Esse ponto que o Marcelo falou é muito importante, a gente pensar como é formado o nosso sistema de saúde e que não são todas as cidades que possuem hospital e capacidade de atendimento. E é exatamente isso que a gente vai ver. Algumas cidades do interior, se começar a ter um surto maior nos estados e tudo mais, vai centralizar para os hospitais regionais, das capitais e tudo mais, e daí vai ser um caos total, né? E é bem interessante esse ponto, até para quem está fazendo matéria de constitucional, essa questão da aplicabilidade dos direitos fundamentais em si. Então, vejam, a atuação, que nem o professor Marcelo falou, a atuação do governador está limitada à compreensão dos direitos fundamentais em si. Então, a gente precisa lembrar que os governadores não podem implementar um estado de sítio, né, Marcelo? Você quer complementar essa questão que eu acho bem interessante para a gente esclarecer algumas dúvidas?
Exato, essa é a questão fundamental, né? Nós temos os direitos fundamentais, nós temos as cláusulas pétreas, inclusive Pacto Federativo é cláusula pétrea, ou seja, o governador tem que seguir a normativa geral a normativa geral do que está na Constituição, então os direitos fundamentais lá descritos, não só o que está nas constituições estaduais, né? E nós temos que lembrar que aí entra a cooperação, gente. Exatamente, é o título da palestra e é a explicação sobre a competência comum. É a cooperação entre esses entes para a promoção do bem-estar social, do bem-estar das pessoas, né? E essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, né? A minha preocupação maior entre esse embate hoje, aí é uma questão política, tá, gente? Havendo esse embate entre governos estaduais e governo federal, e uma questão política de legitimidade ou ilegitimidade, ou perda de legitimidade de determinados atores, ela é muito preocupante, porque nós podemos ter um desequilíbrio de poderes e gerar até mesmo uma situação muito fervorosa e muito complicada, como já tivemos no Brasil, por exemplo, com a Revolução Constitucionalista da década de 30, né? As revoltas havidas no Nordeste, a revolta da vacina, né? Que foram todas questões que, no final das contas, terminou em embate, terminou em restrição de direitos, o que a gente não pode querer e não pode pretender. A gente tem que pensar o Brasil de forma comum, de forma cooperativa, querendo colaborar naquilo que a gente pode. E é isso que os agentes políticos também, eles ainda mais têm que fazer, né? Então, alguns governadores em específico despontaram nas tomadas de medidas, mídia, né? Toda hora entrevista coletiva, não sei o quê, não sei o que lá. E aí começaram a se perceber que se tratava talvez de um interesse eleitoreiro. Então, tudo isso não pode pairar sobre nem ser maior do que o debate público que deve proteger as pessoas. Uhum, show de bola. Esse tema, na verdade, é um dos temas mais importantes aqui abordados, né, no ciclo de palestras jurídicas, porque é o tema que diz respeito a todo o combate de toda essa situação que a gente está vivendo, né, de como, né, aí os entes vão fazer isso. Então, pessoal, é importante a gente se atentar para isso, né, e é uma pergunta recorrente, inclusive para os operadores do direito, né, para todos nós, né, para os estudantes, para todo mundo, é uma pergunta muito recorrente, né? Como que pode ser feito? Quem vai decidir sobre isso? Quem não vai decidir? Enfim. Então vejam como esse assunto, competência constitucional, é um assunto de extrema importância, né? Eu vou pedir, pessoal, para todos os alunos participantes, né, colocarem aqui seu nome completo, né, como eu já pedi ali no bate-papo, o pessoal já está fazendo, porque a gente logo já vai encerrar dentro de alguns poucos minutinhos. Então, para que todo mundo coloque ali o seu nome completo sem abreviar, para que eu possa computar a presença, tá? Então, todo mundo escrevendo ali, por gentileza, para mim, tá? Se alguém for de alguma outra instituição de fora, aí deixa o e-mail também, tá? Além, né, se for da Unifaciar, não precisa deixar o e-mail, mas se alguém for de outra instituição ou de algum outro lugar e tiver interesse no certificado, também pode deixar o e-mail para eu providenciar e me comunicar com vocês, tá certo? Bom, pessoal, eu já considero um sucesso o primeiro dia desse evento, né? Graças aí ao conhecimento brilhante dos nossos palestrantes de hoje. E eu também queria dizer uma coisa muito importante, né? Vejam, né? O Marcelo mencionou né, no início da palestra dele a minha palestra quando ele era do centro acadêmico, né? E eu estava no primeiro ano de doutorado, né? Eu ainda estava no doutorado. Então, vejam, né? E hoje ele era do centro acadêmico da PUC. E hoje o Marcelo é mestrando, advogado, né? E já está em uma outra posição. Então, é o que eu sempre digo para os meus alunos, né? A única diferença entre eu e vocês, pessoal, entre eu, o professor Marcelo, a professora Miriam, os palestrantes aqui e vocês, é que a gente está um pouquinho à frente no tempo apenas, né? E que nós em breve seremos colegas, tá? Então, vejam, né? A gente teve a palestrante Vanessa, que está no mestrado no PPGD de Políticas Públicas e Direitos Humanos, lá da PUC, que é o outro
programa de pós stricto sensu que tem lá. E vejam que, né, a gente tem um aluno egresso da Unifaciar, o Eduardo Chamini, que já entrou nesse mesmo programa de mestrado. Então, pessoal, tudo isso para dizer que ele era aluno, agora ele é palestrante, e eu espero, né, que com esses eventos vocês também se animem cada vez mais a pesquisar e estudar esses temas, né, para que a gente possa ver vocês palestrando daqui uns dias também, né? Enfim, vai ser uma grande honra aí eu estar assistindo uma palestra desses nossos alunos tão dedicados, né, que estão aqui com a gente. Pessoal, obrigada, viu? Obrigada mesmo, acho que foi bem bacana, agradeço mais uma vez o professor Marcelo por estar aqui, né? Digo que a casa está sempre aberta para quando você quiser voltar, espero que em breve presencialmente, né? Enfim, e sem máscara, que você espera que isso tudo acabe logo, né? Que muito em breve presencialmente, né? Mas a casa é sua, fique à vontade aí para participar, né, quando você quiser. Miriam, por gentileza, a nossa diva aqui do direito ambiental, do direito do trabalho, né? Por gentileza, que a gente te ama muito, então, por favor, suas palavras finais. Então, eu queria agradecer a todos os nossos alunos que não só se dispuseram a estar nesse horário que é um pouco distante do horário de aula, mas a gente alcançou um público maior do que a gente esperava, então os outros dias esse projeto vai ser sensacional, e principalmente porque eles participaram, e vários temas que a gente falou hoje são temas que estão sendo discutidos em sala de aula, não só nas minhas matérias, como na matéria do professor Felipe, na matéria da professora Olga, então a gente consegue ver esse diálogo crescente que a gente pode fazer. Eu, assim como a professora Camila e todos os professores convidados, a gente sempre está à disposição de vocês e a gente gosta de pensar projetos que vão acrescentar, não só para as disciplinas, mas para as monografias, para as pesquisas científicas e tudo mais. Então, esse é um projeto que começa agora, mas que tem muito futuro aí pela frente. Então, Marcelo, agradeço muito, ele já deu uma outra palestra, uma turma específica minha. Então, a gente sempre vai trazendo os nossos colegas que são técnicos no assunto para dividir esse conhecimento com vocês. É isso. Obrigada. Muito legal. A professora Miriam é sempre parceira dos eventos, de tudo mais, né, da coordenação aqui do curso, e sempre uma professora muito dedicada em tudo que faz, né, agradeço muito, né, não é à toa aí que é aclamada pelos nossos alunos, né, ela e muitos outros, né, nosso time de professores aí, né, sempre empenhados, todo mundo empenhado. Eu sei que um ou outro às vezes parece estar um pouco mais distante, nem todos têm a mesma facilidade com as tecnologias, mas está todo mundo muito empenhado em trazer o melhor para vocês, né, da sua forma, do seu jeito, mas de trazer sempre o melhor para vocês, tá, pessoal? A gente está trabalhando nesse período, vivendo para vocês, tá? Eu vou esperar mais um minuto para encerrar. Todo mundo colocou o nome? Acredito que sim, né? Adorei a palestra, parabéns, Marcelo, e obrigada, olha aí. Já fazendo sucesso. Muito legal. Acredito que quem já colocou o nome já pode ir se retirando da sala, que você já fez o registro, né, Camila? Isso, boa, que daí a gente vai saber quem fica, a gente consegue e ver quem fica. Bacana, ótimo. Muito obrigada, pessoal. Então, encerramos o primeiro dia do ciclo de palestras jurídicas Unifaciar, tá? Com muita alegria pela presença de vocês. Esperamos vocês às 14 horas nesse mesmo link, tá? Podem utilizar o mesmo link às 14 horas da terça-feira, tá? Toda terça e toda quinta estaremos aqui, então, aí durante várias semanas aí, né? Conforme a nossa programação. Um abraço grande para todos, viu?